Então vamos começar a falar um pouquinho sobre essa banca FUNESSE-US, que é a mesma coisa da US, que foi uma grande surpresa dela pegar. Primeiro, ser lançada da Polícia Civil, que beleza, estima-se que 22 mil inscritos façam essa prova. Mais surpresa ainda foi ser com o da Polícia Militar, que a estimativa são 90 mil inscritos. 90 mil mais 22, mais a Prefeitura de Tauá, que já está rolando agora, juntando com o do SESC, que não saiu porcaria nenhuma de resultado, né? Em relação ao TAF, curso de formação, essas questões aí, a banca não tem contingente suficiente para fazer tanto certame, tudo ao mesmo tempo. Professor, como é que você avalia o dia dessa prova? Uma bagunça. Eu não sei se vocês lembram daqui do Funaré, que foi CETRED, que é do mesmo tamanho da US, aqui de Juazeiro do Norte. O Cabaré, que foi lá em Juazeiro, na Urca, foi fazer lá não sei se foi na Urca, que deu o maior Funaré, faltou fiscal, botaram numa sala, misturado uma com o outro, e deu problema. Pode ter algum problema? Eu espero que não, porque vocês estão estudando e investindo pesado. Obrigado, meu gatinho. Investindo pesado, né, nesse concurso, estudando, pagando cursinho, disponibilizando tempo. O mínimo que se espera é que tenha um concurso respeitoso. Não creio, mas eu espero que no dia, na sua sala, dê tudo certo, tá bom? A banca, em relação à prova, vai ser difícil, vai ser fácil. Em relação a português, é tranquilo se você já conhece um pouquinho de português. Numa escala de 0 a 10, vocês estão aí no 1, no 2, ou vocês estão... quem é que está acima de 5 aqui? 5 ou mais? Tem pouco. Quem é que está no 1 aí? 0, 1, 0, 1. Meu filho, eu lhe conheço. Mas vamos lá, vou voltar aqui. Está sendo modesto? Eu sei. Então, pensando nisso na US, é uma banca que é proveniente de vestibular. Você tem muita questão de português, inclusive de concurso público você tem de português lá. É farta. Já não é de outras disciplinas, como por exemplo de civil. Da civil e da PM bem restrito, tem questão de 2008, 2009, muito desatualizada. 2008 tem mais de 10 anos, né, quase 20 anos isso aqui. A banca já mudou muito o seu perfil, então eu acho complicado para outras disciplinas. Queria que vocês anotassem bancas comuns ao US, para que você fizesse, caso haja dessas outras disciplinas, para você pegar quais são as bancas semelhantes. Semelhantes. A primeira delas é uma banquinha de concurso chamado Consulpan. Consulpan. Alguém já ouviu falar nela? Banca de prefeitura, está fazendo quase todo o interior do Nordeste, Consulpan. Tem questões muito semelhantes à banca US. A nossa URCA também se parece bastante com esse certame. A banca UPA chega perto. Eu não vou citar a banca UPA, por ela ser bem pequenininha e não ter tanta prova disponível, tá? URCA, uma banca grande que você pode beber muito da questão não de português, mas das outras disciplinas, é a banca do Instituto AOCP. Não é a OCP só, tá, gente? É o Instituto, são duas bancas diferentes. Tem um Consulplan e a Consulpan. A Consulpan é a banca maior. Consulplan é uma banquinha bem pequenininha lá do interior de Minas Gerais, de Ubá, Minas Gerais. E a Consulplan, ela tem sede em várias regiões, mas a matriz é em Fortaleza. Então, ela parece muito com a US. O Instituto AOCP, bancas que se parecem também, entra ali um pouco do IBFC, tá? E quais eram as bancas que a gente estava estudando, fazendo a previsão para esse concurso? CESP para Civil e IDECAM para PM. Professor, posso aproveitar alguma coisa do IDECAM para a US? Não, zero. Não tem simbologia, o que muitos deram aplausos aí. Não vamos fazer simbologia, lembra dessas questões? Questão muito complicada, uma questão de texto. E olha que no IDECAM,
nem tinha tanta questão de interpretação de texto. Às vezes a prova era puramente gramatical. E a gente vai ter um perfil totalmente diferente. Civil, CESP e UES, se parece? Nada. Nada passou por longe. Professor, pode o edital da Civil ser certo e errado, tirando uma? Pode. A banca, o órgão pode exigir que a UES faça nesse estilo, tanto para a PM quanto para a Civil. Vitor, você acredita? Não, não acredito. Eu acho que a UES vai manter o seu estilo de sempre em todas, tá bom? Então a gente pode fazer as provas anteriores. Professor, prova de vestibular é parecida com a prova de concurso? É parecida, tá? Seria bom que você bebesse mais nessas outras bancas aqui, inclusive de português. Faça questão até sair bem esse edital para a gente bater. Falando em relação a edital, o que a gente espera para português nesse edital? O que a gente espera? Nós esperamos uma grade comum a todas. Se você prestar atenção aí, deixa eu ver se está gravando, né? Porque eu vou falar se está gravando aqui, vamos lá. Esse edital aqui é de 2025, é o mais atual da Prefeitura de Itauá. E se você pegar os editais de 20 até agora, sempre vai na mesma linha. Pode pesquisar. Pesquisei um edital de 20, 21, 22, 23, 24. Muda pouquíssimas coisas. Mas a grade é tipicamente essa. Fonema, que quase não caiu. Eu vou falar o que é que vai cair nessa prova. Vou fazer o perfil para vocês aqui, viu? Aí você vai acertar primeiro salário. Nunca. Eu já ouvi, já passei tantos carnavais aqui, me prometem um primeiro salário e nunca vem. Nem R$1, nem um curso. Fazer a pirataria do meu curso. Né? Compra, passa para quem? Vamos dividir o curso. Xeroca e passa para frente. Tem uns que são honestos, diz, vai comprar você. Né? Mas vai lá, ó. Fonema, provavelmente isso não cai, embora esteja em todos os editais. Encontros vocálicos, a gente tem uma questão que a gente chama de incidental. Incidentalmente, pode cair uma questão sobre essa, que fala sobre isso, mas não exatamente a questão versa sobre isso, tá? Olha, é pirata. E por que não é colorida? Ah, foi tu que imprimiu, foi? Vai lá. Eu sei já se é pirata, eu vou já olhar. Tem uma marca que é... Deixa eu ver aqui. Ah, não. É original. Respeita, menino. Gente, ó. Uma questão de acentuação gráfica vai estar nessa prova. Vamos apostar? Uma de acentuação gráfica e o gabarito vai ser paroxítono terminado em ditongo. Ó, eu estou sendo bem incisivo. Estrutura das palavras, morfemas e prefixo fixo, 4 e 5 é a mesma coisa. Isso aqui, gente, tá disponível no público, é só colocar lá, edital de Itauá. Você coloca lá no site da internet, tem essa grade aqui. Edital de Itauá, você faz só esse recorte aqui de português, tá? Estrutura, formação de palavras. Isso aqui com certeza vai ter uma questão lá. E não é parecido como, por exemplo, do CESP, como do IDECAM. O IDECAM fazia a pergunta... perguntando se a palavra era um processo de derivação ou de composição, e coloca palavras totalmente antigas, por exemplo, vinagre. Para você perceber que vinagre existe duas palavras, vinho mais agre, você tem que ser um expert, né, em etimologia das palavras. A OCP não vai... A UES não vai fazer esse tipo, vai fazer uma questão bem mais pessoal. Chico, anota aí, gente. Vamos pegar o caderno e a gente vai fazer, tipo, a introdução aí. Tá tranquilo isso aqui. Assinala a opção que a relação conjunção destacada... Tá tranquilo, conjunção, né? Conectores. Coloca aí, gente, por favor, alguma palavra aí. Vamos colocar aqui. Na palavra florista, a gente sabe aqui que é uma palavra que é derivada de quê? De flor. Flor virou florista. E também sabemos que a derivação aqui se baseou numa questão de sufixação. Um sufixo que se apôs à palavra, correto? Sim?
Esse sufixo aqui, ela vai dizer desse jeito. Ela não vai perguntar se é sufixação não, porque você não está louco, né? Ela vai perguntar só isso. Ela vai dizer, a palavra possui um sufixo que o transformou em... Aí vai perguntar qual é a classe gramatical dessa palavra. Ela vai perguntar o que o sufixo ou o prefixo transformou a palavra. Compreende? O ista é um sufixo formador de substantivos com valor de agente ou de profissão. É só você pensar, é interpretativo. Flor é um substantivo, né, concreto, a flor, e o florista é quem é o agente que trabalha com o que, gente? Com flor. Ou seja, ele é uma profissão que trabalha com a flor. Você entendeu mais ou menos como é o estilo de pergunta? Várias perguntas nesse estilo. Aí eu vou colocar uma bem fácil. Escreve a próxima palavra. Escreve aí, certamente. Essa palavra aqui, certamente, ela é derivada, não é? Derivada de qual palavra, candidato? Certo. Certo, certamente. A palavra certo, por si só, ela é de que classe gramatical? Certo. Porra, gente, vamos embora. Estão lembrados Não, só certo. Estão lembrados daquela regra, quem é aluno já veterano sabe disso, aquela regra da criança, que a gente joga na frente de criança para saber? Coloca na frente de criança, vai, criança certa. Não deu certo? É um adjetivo. Tá? Quando se colocou o mente, que é um sufixo, esse sufixo transformou um adjetivo em quê? Vou fazer uma pergunta para você, ó. Você vai ao show? Eu digo. Fale. Você vai ao show? Certamente. É um de afirmação. A gente vai chamar de quê? De advérbio. Advérbio de afirmação. Tanto mente quanto o mente. Esse mente é um famoso sufixo formador de advérbios. Vilmente já é um advérbio. Contanto que não seja o verbo mentir, ele mente bem. Estou falando do mente depois das palavras. Certinho? Por exemplo, outro que já caiu. Amável. Qual é a classe gramatical de amável? Criança, vai. Criança amável, deu certo? É um adjetivo. O sufixo el é um sufixo formador de adjetivo. Cantar é o quê? Verbo. AR é um sufixo que está no infinitivo, que é formador de quê? Verbo. Qual é a conjugação? Primeira, segunda, terceira? Primeira. Então é isso. Quando se colocar processo e estrutura de formação de palavras, quase todas as questões vão fazer esse tipo de pergunta. Então, nas nossas aulas, a gente vai ter que focar agora no perfil da UES. Tá bom? 6 e 7 aqui falam sobre o mesmo assunto, que é concordância. Você viu? Você procura lá na minha apostila, Português Turbo, vamos comprar? Lá está escrito concordância 1, parte 1 e parte 2. Aí o aluno vai no editar, ei, olha, tem flexão nominal e flexão verbal que não caiu, não está na sua apostila. Isso aqui é o quê? Concordância. Aí a gente tem que saber interpretar do que vem no edital, do que você encontra. Não só no meu curso, mas em todos os outros cursos que você estiver fazendo. Flexão nominal é a mesma coisa que concordância nominal. Flexão verbal, concordância verbal. Qual é o tipo? Como é que se cobra dentro da UES? Ela, por exemplo, pega um substantivo composto e pergunta o seu plural. Vamos fazer um teste? Vocês estão com o caderno aí aberto, por favor? Escreve aí para mim o plural de sofá-cama. Sabe um sofá-cama? Pluraliza, bote os, aí bota na frente o plural de sofá-cama. Você pensou que eu ia colocar, né? Qual é o plural de sofá-cama? Os sofás-camas ou sofás-cama?
É os sofás, cama. Quando eu tenho um substantivo que é composto e esse substantivo é formado por dois substantivos, o sofá é um substantivo, cama é um substantivo. Quando forem dois substantivos, o segundo sempre vai determinar o tipo do primeiro. Ou seja, não é um sofá comum, é um sofá do tipo cama, que se desdobra em cama. Sempre que eu tiver dois substantivos e o segundo determinar o primeiro, fica só o primeiro no plural. Próxima, faz aí o plural da palavra amor perfeito. Amor perfeito é uma flor, aquelas flores de cemitério. Ah, mas é cheiroso demais, não é? É muito forte, é tampar a caatinga, né, do corpo. Mas é mesmo aquele cheiro forte, mas eu acho cheiroso. É o quê? Pois é, cria de cemitério. Ai, Coveiro nem veio hoje, não foi? Coveiro nem veio hoje. Foi, né? Bem provável aqui. Então vai já, gente. Vai. Amores perfeitos. Ambos foram para o plural. Vamos entender qual é a razão aqui. Regra básica de substantivo composto. A gente chama da regra do SAM. Substantivo, adjetivo e numeral. Sempre que o substantivo composto for formado por, adjetivo, numeral, ambos vão para o plural. Amor é um substantivo, tá? Amar é que é o verbo. Amor é um substantivo. Perfeito é um adjetivo. Sempre que ambos forem do SAM, ambos vão para o plural. Então fica os amores perfeitos. Estou só te dando dica aqui, gente, de como vai cair dentro dessa prova, sim? Pronto. Só apenas quando for substantivo e substantivo, só o primeiro fica no plural. Agora, quando eu misturo, aí que ficam ambos no plural. Vamos fazer um novo teste. Meio fio. O meio fio da calçada. Pensa comigo. Meio é numeral, fio é um substantivo. Então, como é que fica? Os meios fios. Agora, quando forem dois substantivos, só o primeiro vai para o plural. Vamos fazer mais um exemplo. Carro-pipa, que já caiu dentro da prova da UES. Carro é um substantivo, pipa é um substantivo. Pluraliza. Os carros-pipa. Entendeu? Aí não varia. Por exemplo, vamos colocar aqui... Meu Deus, substantivo com o segundo no ser invariável. Eu não estou me lembrando aqui não, mas vamos pensar aí. Cara, se lembrar a gente fala aqui, não me vem nenhuma cabeça, mas só a que for do sangue varia, tá bom? Cola tudo. A gente chama de super bond aqui no Nordeste. Aliás, no Brasil todo, né? Vai dizer, ei, tem cola tudo, você vai no mercado e diz isso? Você diz como? Super bond, mesmo que não seja super bond, seja bic. Então vamos aqui, ó. Eu vou dizer, os cola tudo. Nenhuma das duas foi para o plural. Pensa comigo. Cola é o quê? É colar. É o verbo. Aqui é um verbo e aqui é um pronome indefinido. Tudo, nada, ninguém, algo. Ambas as palavras não estão no SAM, portanto, invariáveis. Isso é perguntinha de banca de prefeitura que pode cair na prova de vocês, tá? Flexão aqui, verbal, é concordância verbal, existem 37 casos aqui. Eu não vou fazer nenhum para vocês, tá? A gente só está montando um plano aqui. Frase, oração e período, termos da oração, período composto por coordenação e subordinação. Tudo isso aqui é a mesma coisa, tá? Tudo isso aqui faz parte. Definição de frase, oração e período definido por uma pausa forte. Você decorar o período coordenado
pessoal do regular, tanto civil como da PM aqui do destaque, já estudou isso aqui. Existe a tabela de conectores que você tem que decorar aqui, pelo menos 2 questões sobre isso, vai cair. Eu posso até fazer um teste aqui com você para ver como é que está o nível do câncer, se está avançado ou se não está. Vamos fazer aqui? Vai lá, escreve aí para mim algumas conjunções. Vai, a primeira. Vou falar somente as que caem na UES, viu? Com quanto? Escreve aí. Com quanto? Segunda, vou citar só 3, tá? Com quanto, visto que, portanto. Com quanto? É de que tipo? Com quanto? Ela se parece muito com por quanto. Com quanto? Concessiva. C de concessiva. Ela vai iniciar o que do período composto? Oração subordinada, adverbial, concessiva. E se fosse por quanto? Causal, boa, lembraram. Qual foi a segunda? Visto que, uma vez que, na medida em que, já que, porque. É causa. Uma famosa causal. Oração subordinada, adverbial, causal. Qual foi a última? Portanto, logo, portanto, por isso, assim, então. Conclusiva. Vocês acertaram? Ou acertariam, que eu não dei tempo para fazer? Que bom. Então, 1 ou 2 questões sobre isso vai cair na prova e vai estar ali, ó, na sua mão. Classes gramaticais, ela não é tão forte nisso aqui, tá? A única coisa de classe gramatical é que você tem que dominar são os tipos de que são fáceis. No mínimo 4 tipos de que dos 13, você consegue fazer uma boa prova. Vai lá, qual é o mais clássico tipo de que? Pronome relativo, que a gente troca por o qual, conjunção integrante, que a gente troca por isso, tomando cuidado para não confundir com a preposição acidental, que é muito parecido. E a conjunção consecutiva, que cai demais. Decorou esses 4, você não precisa fazer mais nada sobre os tipos de que o embate lá ou é relativo ou é integrante, tá bom? Sinais de ponto, pode ter certeza. Isso aqui tá lá. Tenho toda a certeza do mundo. A gente aposta agora, 50, vamos? Olha o tanto de dia que eu vou ganhar aqui. Vamos, quem é que não aposta pontuação? Vamos apostar 50, tá gravado aqui. Quem tiver parte dessa aula vai lá e comunica. Eu apostei. O quê? Falando o quê? Eu estou falando de quem? Não está gravando não. Quer falar? Não dá. Fala aí, manda um recado. Colocação pronominal. Então, isso aqui também é muito possível que caia. Colocação pronominal. Vocês estão lembrados do que é ênclise, próclise, mesóclise? Diga que não. O que é mesóclise? Para de mentir, gente. É o quê? No meio. O que é que a gente tem aqui? Figuras de linguagem. Pode ter certeza que essa bonitinha vai estar lá. Eu acrescento... figura... Função de linguagem também está lá. Por quê? São 6 questões de interpretação de texto. 6. Suponhamos que sejam 10. Eu acho que vai ser mais. Suponhamos que sejam 10. 6 de interpretação de texto. E 4 de gramática. Uma de acentuação, uma de concordância, uma de pontuação e uma de período composto. Acaba aqui é craque. Figura de linguagem vai estar lá, metáfora, comparação, eufemismo, hipérbole. Vocês já dominam isso, não já? A falha escrita, diferenças formais e diferenças funcionais. A diferença formal é o preconceito linguístico, se você sabe identificar uma palavra de nível coloquial como problema, eu torço pelo Flamengo. Se você lê um texto e dizer, olha, aqui é linguagem informal, essa aqui é formal. É uma questão que costuma ser tranquila. Habilidades de leituras e matrizes de referência. Isso aqui é o grande e forte. No mínimo 3 questões de texto sobre isso aqui. Professor, que diabo é isso? Perguntando sobre gêneros textuais, que está aqui também. Gênero textual, se é um conto, se é uma crônica, se é uma notícia, se é uma reportagem, diferença entre texto dissertativo e expositivo. Cara, 6 pontinhos é só sobre interpretação de texto. Então eu aconselho que você pegue só de texto as dos vestibulares passados.
As do vestibulares passados sobre a questão de texto da UES é muito, muito semelhante ao que vai cair na sua prova. Por exemplo, notícia. Ela vai colocar as partes do notícia que eu tenho aqui, a manchete, que é o título. Aqui abaixo da manchete nós temos o subtítulo. E o primeiro parágrafo do texto a gente chama de lead. A manchete, uma pergunta que é recorrente na UES. Poder-se-ia, olha meus óculos, poder-se-ia colocar um ponto final no título da manchete? Isso é extremamente proibido. Vocês sabiam disso? Título de notícia não se pode colocar um ponto final. Ela pergunta isso. Aí o aluno, pode, o que é que tem? Não pode. Vai perguntar o que é a manchete, o que é o título, vai perguntar se a manchete falou sobre... Tem questões de prova que ela pergunta só sobre o título. Ela vai perguntar como é que se chama o primeiro parágrafo de uma notícia. Se chama como? Lead, fale. E o que é que tem no lead? Algumas perguntas como, onde, quando, porquê, quem é que está lá, que são as perguntas típicas de uma notícia. Isso aqui você tem que dominar. É muito simples, coisas que não se estuda para outras bancas, mas que você tem que dominar para a banca UES. Então, a maior parte da prova está aqui, 14, 15, 16, 17, que é interpretação de texto. O que é que você vai fazer? Qual foi a atividade que eu passei? Provas de vestibulares, as passadas. Pega a partir de 2022, porque são 2 vestibulares por ano, você vai fazendo lá, todas de texto. Chegou na de gramática? Você tenta, mas no conselho, não faça não, que você pode desanimar. Faça sua de interpretação, leia com afinco, veja o que é que está perguntando e discuta. Tá bom? A gente vai fazer um teste, vai fazer uma prova agora de 2025 e espero que a gente se dê bem. Tá bom? Vou desligar esse data show aqui. Falo mais do que o homem da cobra, não é não? Hoje não. Hoje eu não tomei nada, não. Domingo eu tava. Não, menino. 3 Heineken não faz nada. Faz? Olha, Lázaro, você fica na sua, porque senão entrega seu jogo aqui, viu? Ele tá... Vou ficar quieto. Tá vendo que eu bebi cerveja para vir dar aula? Só foi, né? Eu fico só no álcool. Vou parar com isso, que isso é bullying. Gente, então vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro texto aí, Texto 1, que é da prova. Sim, na prova de vocês virão 2 textos, tá? Impreterivelmente se são 10 ou se serão 15 questões. 2 textos. E a banca UES é porque aqui eu não fiz, porque dá trabalho. A banca, ela enumera o texto todinho, 1, 2, 3, 4, 5, e no segundo texto é a continuação da enumeração. Eu acho isso muito estranho, mas é o estilo da própria banca. Então, ela sempre vai pedir uma informação na linha 127, 128. É só uma questão de estruturação, tá bom? Vamos ler o primeiro, as primeiras linhas desse texto. Diz assim, Com a dor, o silêncio, denso, ácido, estagnado. Um silêncio de caco de vidro moído esfolando o corpo por dentro. Vamos fazer uma pausa aqui. Esse texto é um texto jornalístico? Não. Eu acho que é um texto narrativo, não parece? É um texto narrativo. Se fosse jornalístico, teria um título, teria a manchete, né? Teria o subtítulo. Isso aqui é um texto, eu acho que narrativo. Mas, de primeira, a gente já consegue taxar que esse texto tem caráter subjetivo. Coloque aí. Esse nome vai aparecer na sua prova com muita frequência. Subjetivo é a mesma coisa que pessoal. É muito pessoal. E interpretar, candidato, um texto subjetivo é muito difícil. Geralmente demanda de você conhecer o autor, a época em que ele escreveu, por que ele escreveu. Nesse texto parece muito que essa pessoa está com muita dor.
Ou está apaixonada por alguém, ou perdeu muito dinheiro no tigrinho, não sei. Ou é um concurseiro que está sofrendo para passar. Não, gente, brincadeira, vai lá. De novo. Agora sim, gente, ó, vamos lá falar um pouco mais sobre o subjetivo. Como tem caráter subjetivo, eu preciso de muita concentração. Eu preciso de muita, como a gente chama de empatia. O que é ter empatia? É você se colocar no lugar do outro, de você tentar enxergar a dor da pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque no mundo que a gente vive, a gente não penetra tanto no texto. Nossa leitura muitas vezes é superficial. E se você não parar para absorver tudo que está escrito ali, sentir o texto, você não vai interpretar uma questão da UES. Então, eu faço esse convite para vocês. Penetrem dentro do texto. Pense e imagine o que é que ele quer em passar isso. O que é que você está sentindo com o eu lírico? Vamos escrever esse nome que é importante também. Eu lírico. O eu lírico é a personagem do texto. É a personagem que fala dentro do texto. Só tem uma. Quando você ouve uma canção, aquela pessoa que está falando não é necessariamente o cantor. Existe uma personagem que ele está cantando a dor daquela personagem. Aí vamos entender a dor do eu lírico. Ele diz isso aí, ó. Com a dor, o silêncio. Denso, ácido. O que é denso, gente? Muito grosso, forte. É ácido. Então o negócio aqui está feio para esse rapaz ou essa mulher. Estagnado, que não anda. Um silêncio de caco de vidro moído esfolando o corpo por dentro. Imagine, você beber um copo de caco de vidro, mínimos caco de vidro. Deve doer, não deve? Essa é a dor do rapaz. Nós temos aí uma metáfora, grife. Um caco de vidro esfolando o corpo por dentro. Pode grifar. O que é uma metáfora, gente? É uma comparação direta. É como se ele estivesse dizendo, olha, a minha dor é um caco de vidro descendo pela garganta. Ele está fazendo uma comparação absurda aí. Então a dor dele é muito forte. Um despertar, nada por vir. Dalva parou de falar com Venâncio. Então a gente já tem as duas personagens. Personagem 1, Dalva, pode grifar. Parou de falar com Venâncio. Eu acho que a personagem é quem aí que está falando? Eu acho que é a Dalva, não é? Foi que não? Tu acha que é o Venâncio? Eu acho que é a Dalva, mas vamos ver aí. Ela parou de falar com Venâncio, então eu acho que a dor é dela, não sei, vamos lá. Não olhou mais para ele, considerou que ele não estava mais vivo. Vixe Maria. Ignorou sua presença. Nenhuma reação. Nem quando ele chorou, quando ele ficou sem comer, quando parou de se lavar, nem quando ameaçou morrer, nem quando mandou o valente, é isso? Cuspiu na cara dela, surgiu prometendo uma nova surra, jurando morte, morrendo esmagado pelo que não podia ser desfeito. Nada. Ele suplicou sincero, desamparado, e ela nenhum olhar, nenhum perdão possível. Eu acho que a dor é do Venâncio, não é? Eu acho que... Né? Não é chifre não, rapaz. Eu acho que ela não quis mais o Venâncio está com essa dor. Cuspiu na cara dela, ameaçou de surra, ameaçou de morte. Eu acho que ela não quis mais e ele está sofrendo. Será que é só isso? Vamos lá. Nas primeiras semanas, Dalva não comia. Por quê? Não bebia, não acendia a luz, morria um pouco a cada dia. Levantou-se depois de uma longa visita de luto da mãe, saiu de casa sem deixar pistas. E, para desespero de Venâncio, só voltou ao entardecer do dia seguinte. Desse dia em diante, passou a sair todas as manhãs. Caminhava lenta, magra, ombros fechados de quem desistiu. Ninguém sabe ao certo aonde ia.
Na hora mais triste das tardes, quando a saudade parece apertar o coração do mundo, Dalva voltava para casa. Dizem que a tristeza dessa hora está nas entranhas da gente, infiltrada nas nossas menores porções há milênios. Nasceu do pavor infinito do anoitecer, hora em que as mulheres não sabiam se seus homens voltariam vivos da caça. Muitas vezes não voltavam, hora em que os homens, ao voltar da caça, não sabiam se encontrariam suas mulheres mortas. Muitas vezes encontraram. Perder amores é escurecer por dentro. Uma memória do corpo que, ao entardecer, evoca quando tinge o céu de vermelho. Para quem está sozinho depois de ter amado, o fim do dia é muito triste. Era nessa hora que ela voltava. Ai, gente, cadê a gileta aí para a gente se matar aqui? Porque, meu Deus, você começar uma prova de concurso com um texto triste desse... Gente, eu acho que a tristeza era dos dois. Não era, não. Ela estava querendo deixar ele, estava triste, depois voltava com saudade dele também. Gente, boa sorte aí. Vai. Ó, a gente vai fazer até a 7ª questão. Vou deixar um tempinho para você fazer e depois a gente volta para corrigir. Depois partimos para o próximo texto. Primeira questão. O objetivo do texto foi fazer o quê, gente? Narrar o cotidiano de um casal que tenta reconstruir sua relação. Letra o que aí? D. Perder amores é escurecer por dentro uma memória do corpo que ao entardecer evoca quando tinge o céu vermelho. Eu fico pensando, uma pessoa que terminou o namoro agora e vai fazer o dia da prova, isso aí, lê um texto desse. Porra, aí começar a chorar. Isso aqui é um sinal. Gente, esse texto é evidenciado pelo tom o quê? Melancólico, ao associar a dor da perda e o escurecer do dia. Tranquilo demais, cara. Quem foi que acertou aí? A e B. Ó, a primeira e segunda. Poxa, tem gente que errou, meu Deus. Me ajude, gente. Terceira. Um silêncio de caco de vidro moído esfolando o corpo por dentro. Sugere o quê? Uma dor intensa e silenciosa que corrói internamente. Letra A. Então, revisando. 1D, 2B, 3A. Quarta questão de gramática. Vamos brincar um pouquinho aí. Dalva não voltava para casa nas entranhas e da gente. Nós aprendemos no curso regular, quem já está estudando com a gente, que elemento preposicionado a gente chama de conjunto. Um conjunto é um elemento preposicionado. E para a gente determinar o valor desse conjunto, nós temos que saber a que elemento, que entidade maligna ele completa. Vejamos. No primeiro, por que eu tenho um conjunto aí na primeira? Dalva voltava para casa. Por que isso é um conjunto? Elemento iniciado por preposição. Próximo passo, completa o quê? O verbo voltava, certo? Para casa, a gente chama de circunstancial de lugar. Elemento com ideia de lugar. Se é um elemento que dá ideia de lugar e completa um verbo, obviamente que isso aí vai ser o quê? Adjunto adverbial. Então temos letra B e letra D. Se você for de A ou C, tchau. Próxima. Dizem que a tristeza dessa hora está nas entranhas. Qual é o lugar que está? Me diga. Veja que responde também a pergunta onde. Onde está? Nas entranhas. Portanto, eu tenho aí outro adjunto adverbial de lugar. Já tem gabarito, que é letra D, mas a gente vai responder o último conjunto. Note. Nas entranhas da gente. Da gente
também é um conjunto porque começa com preposição. Esse termo da gente completa o quê? Entranhas. Entranha, as tripas, gente. Se o conjunto completa um substantivo concreto, porque entranhas é concreto, isso aí vai ser o quê? Adjunto adnominal. Alguém acertou? Gente do céu. Todo mundo acertou, gente, do online, viu? Gabarito é E. D, bicho, tô brincando. 5. Quando ele disse, a expressão em destaque, Dalva parou de falar com Venâncio, não olhou para ele, considerou que ele não estava mais vivo. O sentido, gente, dessa resposta está justamente nesse verbo considerar. Quando você considera, eu não tenho um elemento factual, eu tenho um elemento abstrato. Eu considerar alguém morto não quer dizer que na realidade ele esteja morto, é uma consideração minha. Portanto, é um luto simbólico. É letra B de bola. Aí vocês estão fazendo teste, estão ficando felizes porque está sendo bom o resultado aí ou está sendo mal? Tá bem, né? Vocês sabem que tem 3 textos nessa prova, foram 15 questões. Nas primeiras semanas, Dalva não comia, não bebia, não acendia a luz, morria um pouco a cada dia. Ah, vamos brincar de vírgula. Eu acho que aí é um caso clássico de vírgula, candidato. Diz aí, ó. Nas primeiras 2 semanas. Isso aí dá a ideia de quê, gente? De lugar. Portanto, a gente tem aí, você vai explicar. Adjunto. É de lugar, de tempo, né? Perdão, tempo. Adjunto, adverbial, de tempo. Nós sabemos que na ordem direta dos elementos, essa aqui é a principal regra de pontuação, o advérbio fica no final. Quem é que lembra da ordem direta dos elementos? Sujeito, verbo, complemento e adjunto. O adjunto fica no final da frase. Quando ele é trazido para o início, há necessidade de uma vírgula, que pode ser facultativa se ele tiver quantas palavras? 2, 3 ou mais é obrigatório. Não está perguntando se é obrigatório ou se é facultativo. Por que tem uma vírgula aí nas primeiras horas do dia? Nas primeiras semanas? Adjunto adverbial deslocado. Igualmente na letra A. Decidir em diante. Letra A. Eu vou justificar as outras, não vira a página não. B. Andava pelas ruas, andava sem rumo, andava sem vontade. Isso aí é orações assindéticas. Coloque aí. Separar orações assindéticas. C. Venâncio, um homem consumido pelo arrependimento, tentou chamar sua atenção. Isso é o quê? Fala, gente. Apóstolo, muito bem. Ele chorou, suplicou, implorou. Aí nós temos orações assindéticas e no último, sindética adversativa. Então, letra A. Alguém acertou essa questão de pontuação? Gente, para quem errou, posso dizer para vocês, é uma questão muito básica de pontuação, viu? É para bater a cabeça mesmo. Vamos estudar com o tio Vitor. Não é não, Cátia? É sim. 7ª questão sobre crase. A gente vai estudar o seguinte, olha. Existem várias regras de crase. A mais básica, não é básica, perdão. A mais usual pela UES se chama crase fixa. Por gentileza, anota essa regra, só essa. Crase fixa. A crase fixa é aquela que não existe razão para ela estar ali. Ela sempre vai estar, não existe possibilidade de retirada. Como, por exemplo, existe, se você chega à minha casa e eu digo, fique à vontade. Essa à vontade, a razão de ter uma crase aqui, é porque ela é o quê? É uma expressão adverbial de modo. Quero que você fique de que forma? De que modo? Fale. À vontade.
Você diga, eu fui a São Pedro e comprei o produto, de que modo? Fale. O rico, não é? Você vai à minha casa? Pergunto. Diga, responde. Às vezes eu vou. Então, é uma expressão fixa, a crase sobre ela não tem uma explicação mais detalhada, você chama expressão adverbial de modo. É uma crase fixa. Leia o enunciado da frase. Dalva caminhava de que modo? Escreve o nome aí em cima, modo. De que modo ela caminhava? A deriva, que é assim, sem rumo. É uma expressão fixa. A banca não está querendo saber se está certo, se está errado, quais as de baixo está certo, está errado, não. Ela quer uma pela mesma razão do enunciado. Ela quer uma crase fixa. Leia a letra A. Dalva não respondeu à súplica. Quem responde, responde A. A súplica aceita, que é uma palavra feminina. A crase está certa na letra A? Está, mas não é uma crase fixa. B. Ela caminhava sem rumo. De que modo? À beira do desespero. Isso aí é um modo. É letra B, o gabarito. Alguém acertou? Sério mesmo? Que bom. É um caso bem profundo. Crase fixa? Assim, é só isso. Expressão adverbial de modo, de tempo, de lugar à esquerda, à direita. Mas é só um, que é crase fixa. Aí tem de modo, de lugar. Aqui é um monte de expressão. À esquerda, à direita, às vezes. É só você pegar lá. Crase fixa, expressões adverbiais de modo, crase. Aí tem uma lista. A quarta? Pronto. Adverbial de lugar. Adverbial de lugar. Olha, observe que as duas dão ideia de lugar. E o último completa um substantivo concreto, que é adjuntado nominal. Porque dão ideia de lugar. Sim, e um adjunto nominal. Gente, próximo texto. É um texto narrativo? Sim ou não? Olha, gente, é um texto narrativo? Gente, é um texto narrativo, vamos embora. Óbvio que não, gente. Bateu a cabeça, secou a garrafa todinha? Coloque aí, gente, notícia. Em cima, notícia. Coloque o nome também ao lado de notícia. Referencial. Sempre que se falar, gente, em notícia, associe logo o nome. Referencial, porque isso não vai estar na prova. O que é um texto referencial? Notícia, só isso. É a função de linguagem dela, função referencial. Não esquece. O que é deepfake e como ele é usado para distorcer a realidade? Coloca aí, manchete. Técnica usa inteligência artificial e outros conteúdos verdadeiros, como foto e vídeo, para criar alterações realistas. Coloque subtítulo. Pensa comigo agora. Para que serve o título? Pense comigo, que essa vai ser uma pergunta. Resumir a ideia principal do texto. Para que serve o título? Então, se a primeira pergunta da prova for qual é a ideia principal do texto, vai aonde? No título. Qual é? Vamos pensar em palavra-chave. Deepfake, distorcer, realidade. Então, se perguntar qual é o objetivo principal do texto, falar sobre a deepfake e como ela distorce a realidade. A resposta seria essa. Perguntou o objetivo principal do texto, você vai aonde? Título. Qual é a função de um subtítulo? Ampliar o título. Vou resumir. Qual é a função de um subtítulo? O título tem que ser pequeno e o subtítulo amplia essa ideia. Não esquece disso. Se quiser, anote. Ampliar o título. Mas é tão básico isso, né? Vai lá. De acriação até inusitadas. O primeiro parágrafo do texto é chamado de quê?
Lide, coloque aí, L-I-D-E, lide. A lide responde algumas perguntas. Quais são elas? O que, como, onde, como, por quê? Vamos ver aí. A criação de vídeos adulterados e realistas ficou muito mais simples com o chamado deepfake. Com ele, é possível colocar pessoas em situações constrangedoras ou, no mínimo, inusitadas. Tá um inferno. A gente já não mais sabe o que é verdadeiro, né? E o que é falso. Nessa terça-feira, o TSE aprovou 12 propostas de resolução que serão aplicadas nas eleições municipais deste ano. Entre elas estão regras para o uso da IA e até mesmo a proibição de uso de deepfakes nas campanhas. Mas o que significa deepfake? É uma técnica que permite alterar um vídeo ou foto com a ajuda de IA. Com ele, por exemplo, o rosto da pessoa que está em cena pode ser trocado por outra, ou aquilo que a pessoa fala pode ser modificado. Isso é possível com o uso de aplicativos criados com essa finalidade. Um dos usos mais preocupantes dessa ferramenta é a criação de vídeos pornográficos com o rosto de outras pessoas. Em 2020, um relatório da empresa Sensate indicou que nudes falsos de mais de 100 mil mulheres estavam sendo compartilhados na internet. Uso na política. Coloque aí, gente, título auxiliar. Às vezes, no meio da reportagem, tem um título auxiliar, viu? As imagens adulteradas também são usadas na política. Em 19, a ex-presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi vítima de um deepfake que se baseou em um vídeo autêntico para sugerir que a representante democrática tinha dificuldades na fala em um discurso. O autor desse deepfake desacelerou o vídeo original e editou a fala para dar a entender que ela estava tropeçando em suas palavras. O conteúdo com desinformação teve ampla circulação nas redes sociais e chegou a ser removido. Inicialmente, o Facebook se limitou a reduzir a distribuição do vídeo e alertar usuários que o material poderia ser enganoso. Em 2020, a plataforma anunciou que passaria a remover deepfakes, exceto em casos de sátiras. Antes do vídeo falso de Pelosi, até mesmo o presidente executivo, o Zuckerberg, apareceu em um deepfake. O vídeo adulterado mostra que seria ele falando sobre dominar o mundo e foi mantido no ar pelo Instagram, controlado pela empresa do executivo. Hoje a gente vê que não é mais falso, né? Vamos lá, gente. 8, 9 e 10. Olha aí, que judiação com o candidato. É um texto desse tamanho, só com 3 questões, né? A rocha. No texto, a palavra deepfake, que é notícia profunda, né? Deep é muito profundo, fake, falso. Vocês marcaram o que na oitava? B de bola? É sinônimo de fake news? Vamos lá. Não é sinônimo, é do mesmo mundo. Fake news, notícia falta, deepfake é uma notícia muito profunda e muito realista. Ele até explica essa diferença no texto. Uma vez que compartilha os mesmos elementos morfológicos e semânticos, deep é profundo, fake é falso. Um falso profundo ou um muito falso não são da mesma classe morfológica. Um seria um substantivo, outro adjetivo. É resultado de um processo de derivação entre palavras? Não. É a junção de 2 palavras. Seria um processo de composição. Diz respeito a um fenômeno que, embora compartilhe traços semânticos comuns com as fake news, sim, não se relaciona entre elas, claro que se relacionam. Elas fazem parte do mesmo campo semântico, gabarito é a letra D de dado. É em língua portuguesa um neologismo, oriundo de estrangeirismo, que representa o aprofundamento da desinformação. Alguém acertou? Olha aí as pioras, né? Gente, a 9ª questão, pelo amor de Deus, está de pedir socorro, não tem gabarito não aí, filho. Qual é a regra que justifica a 9ª? A palavra possível, qual é a regra? Vamos separar aqui, ó. Possível. Diz para mim, qual é a regra? Paroxítono terminado em L. Aí vejamos, mínimo, qual é a regra? Até oxítona. Sátira e vítima,
proparoxítona. Vai lá, é assim, é um senso louco. Quem foi de B? Levanta a mão. Aí eu vou perguntar, professor, B-oxítona, lá está paroxítona. Mas por que foi de B e por que esse foi escolhido o gabarito? Porque se você prestar atenção, A, C, D são pela mesma regra. A única que não é pela mesma regra é o quê? Até, que é B. Professor, está acertado? Não. Você vai chamar o fiscal. Ei, fiscal, tem não gabarito. Como é que a gente faz? Não vai fazer isso. A gente coloca na mais provável. Eu acho que a banca errou lá na hora e ela ia escolher um oxítona e botou uma paroxítona. Só sendo, é muito fumo. Gente, a questão foi anulada, tá? Óbvio, coloca aí, todo mundo ganha ponto. Mas é para tu ver a noia. Aí é grande. E não bate em desespero, não. Analise, ter senso de louco. Para um louco tem que ter outro, né? 10ª. A criação de vídeos aí, adulterados e realistas é a palavra destacada. Adulterado tem uma conotação negativa, certo? Que é modificado. E realista, ela tem uma conotação positiva. Então, são duas palavras com sentidos de oposição. Elas têm um sentido, elas não são opostas. Mas uma coisa que não se casa perfeitamente. Uma coisa que é adulterada e ser realista. São dois elementos de aspectos diferentes. Gabarito foi A. Traços de oposição semântica que no texto se alinham estilisticamente para construir o sentido de definição de deepfake. Alguém acertou? Perfeito. Vocês estão indo bem, gente, até agora? Ou bem mal? Bem. Vamos para o próximo, gente. Dá tempo ainda, segura aí, vai. Processo eleitoral. Sim, gente, olha, só um aviso. O curso aqui está disponibilizando para vocês nesse sábado um simulado, acho que são 80 questões, não são? PC e PM, baseado na US, para você revisar como é que está o seu nível. Por favor, não perca, tá? Invista no seu recurso. Ah, professor, vou ver como é que eu estou. Vai fazer um diagnóstico. Se tiver avançado o câncer, a gente coloca, começa logo como é o nome, menina? O tratamento, a químio, para você curar. Tenha fé, gente, a gente cura. Uns que não, mas tem premiação também, viu, gente? Ó, como é a premiação? Valendo um carro, é do cara da só? Valendo a mão? 100, 50 e 25, e ainda ganha uma bolsa de estudos. Você bater 100, você consegue uma bolsa de estudos. Não. Meu português tubo é por fora. Tem que comprar aqui. Tu tá louco, bicho? Eu ia... Faça isso não, meu filho. Faça isso não, rapaz. Vai, gente. Processo eleitoral no Brasil. O processo eleitoral no Brasil, em um sentido mais amplo, diz respeito às fases organizativas das eleições, compreendendo também um breve período posterior. É organizado pela Justiça Eleitoral, o nível municipal, estadual e federal. Na esfera federal, o JE possui como órgão máximo o TSE, com sede em Brasília. Em cada estado da Federação e do Distrito Federal, há um Tribunal Regional Eleitoral, TRE, bem como juízes e juntas eleitorais. Então, gente, vamos colocar aí texto descritivo e expositivo, pode colocar. Texto descritivo e expositivo. Qual é o objetivo desse texto? Desse primeiro parágrafo? Explicar quem são os órgãos que fazem o quê? A Justiça Eleitoral. Qual é a dinâmica? Quais são os órgãos que são competentes para executar as eleições, certo? A Justiça Eleitoral organiza, fiscaliza e realiza as eleições regularmente, regulamentando o processo eleitoral, examinando as contas de partidos e candidatos em campanhas, Ave Maria, controlando o cumprimento da legislação pertinente em período eleitoral e julgando os processos relacionados com as eleições. Embora as etapas de votação, totalização e divulgação dos resultados sejam mais conhecidos, o processo eleitoral possui outras fases muito importantes como cadastro eleitoral, etapa de candidaturas e logística eleitoral. Ainda a fase de pós-eleições, que compreende, entre outras atividades, a diplomação dos eleitos. Em todo o processo eleitoral, há mecanismos para garantir a normalidade dos pleitos,
a segurança do voto e a liberdade democrática. Por esses critérios, o Brasil se tornou referência mundial em eleições. Dentre esses critérios, destaca-se o uso da urna eletrônica brasileira, que permitiu, desde 2000, que as eleições passassem a ser totalmente informatizadas. Em 2008, o sistema biométrico de identificação do eleitor passou a ser adotado em algumas localidades e, desde então, a Justiça Eleitoral vem providenciando gradativamente o recadastramento biométrico. Ai, gente, que texto idiota. É texto cansativo, não é? É um texto só descritivo. Apenas descritivo. Deixa aí com vocês. Boa sorte aí. Bora aí, gente. 11ª questão, somente voltar ao texto. A gente chama isso de questão afirmativa. Volta ao texto, confere se está certo. O TSE é o órgão máximo da Justiça Eleitoral do Brasil com sede em Brasília? A 1 está correta. O processo eleitoral no Brasil abrange apenas as etapas de votação, totalização e divulgação? Não. A urna eletrônica é usada desde 2000, torna um processo completamente informatizado? Sim. A Justiça Eleitoral tem como uma das suas atribuições o controle do cumprimento da legislação pertinente ao período eleitoral? Sim. Letra B, nosso gabarito. Totalmente textual a questão. A Justiça Eleitoral organiza, fiscaliza e realiza as eleições regulamentando. Gente, esse tipo de questão vai estar presente na sua prova. E ela foi boa, cara. Foi boazinha, porque tem questão que ela pede para trocar um sinônimo que ninguém sabe, né? Então, regulamentando é sinônimo de normatizando, normas, colocando normas, letra C. Então, indo bem, todo mundo vai sair nesse feriado feliz da vida, não é? 13. Um dos aspectos que não é mencionado dentro desse texto como competência dos órgãos é o quê, gente? Organizar debates públicos. Isso pertence às TVs, né? À imprensa. Letra D. D de dado. 14. Há mecanismos para quê? Fale. Para garantir a normatividade dos pleitos. Sempre que a gente tiver o para, ou para que, ou o a fim de que, nós teremos uma final. É uma adverbial final aí, letra D. Fique muito ligado, se perguntar qual é o sentido do para, pense logo em finalidade. Tá bom? Sim. Aí isso já te responde a 15, né? Tem um aspecto da 15, né? 15. O processo eleitoral no Brasil é um sentido mais amplo. A expressão em um sentido mais amplo é um adjunto adverbial que indica modo? É. De que forma? Em um sentido mais amplo. O primeiro item está certo. Organiza, fiscaliza e realiza. Estão no presente do indicativo expressando ações habituais? Sim. Gente, outra coisa é estudar verbo, viu? A banca OS tem muita prevalência de verbo. Sobretudo o uso do imperativo, que dá muita dor de cabeça. A gente vai ter que estudar verbo com afinco, viu? Tem um advérbio também. Por esses critérios, é de causa, é um adjunto adverbial de causa, aí também não tem problema. Aí vejamos no absurdo da 14. O verbo a é o verbo haver, é um verbo pessoal, aí tá só pessoa, tá, gente? É pessoal. Ele é um verbo pessoal cujo sujeito, se você me disser que o verbo haver tem sujeito, eu quebro sua cara. Eu encontro onde você mora e toco fogo na sua casa e no seu bairro. Verbo haver é um verbo que, gente? Impessoal, não tem sujeito. Então, 1, 2 e 3, gabarito correto, letra A. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Fico muito feliz, boa sorte e fique de olho nos nossos próximos eventos, gente. Tchau, bom feriado para vocês, gente. Digam tchau, gente. Tchau. Eita, coisa boa.